Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. E como todo sábado nós vamos trabalhar em cima da Paraxá da semana. A Paraxá da semana é a Paraxá Pinhá, Finéias, e ela é dividida em alguns tópicos. Esses tópicos são basicamente a questão dos pecados israelitas com as mulheres moabitas, quando Deus manda tomar a quantidade das pessoas, dos israelitas existentes naquele local, naquele momento, a lei acerca da divisão da terra, a lei acerca das heranças, o que Deus manda anunciar a morte de Moisés, que por sinal a morte de Moisés ela aconteceu no dia 7 de Adar 2, Adar 2. Tem Adar 1, que é um mês, e Adar 2 é outro mês do calendário judaico. E no dia 7 de Adar 2 aconteceu a morte de Moisés, que nesse ano de 2022, do calendário gregoriano, o nosso calendário, ela aconteceu no dia 10 de março. Então, no dia 10 de março desse ano, 2022, foi a morte de Moisés, segundo o calendário judaico, de 7 de Adar 2. O ano que vem, esse 7 de Adar cai em um outro dia do nosso calendário, porque esses dois calendários não são correlatos. Um dia de um não corresponde necessariamente ao dia do outro. Então, o calendário de 7 de Adar desse ano, 7 de Adar 2, cai no dia 10 de março desse ano. Então, o ano que vem pode ser em outro dia do mês de março ou mês de fevereiro, depende muito de quando o dia de Adar, do sétimo dia de Adar 2, caia no ano que vem. Um outro ponto que trata também essa paraxá é o holocausto perpétuo ou holocausto contínuo, né? Trata também das ofertas dos sábados, nas ruas novas, na Páscoa e no dia das primícias, as ofertas nas festas solenes e a lei acerca dos votos das mulheres. Então esses são os tópicos da paraxá de hoje. Todavia, nós vamos nos prender a um único tópico, que é o holocausto perpétuo. O que significa holocausto perpétuo? Primeiro, que holocausto perpétuo, quando se fala perpétuo, se diz eterno. Então, por isso que um outro nome dele é holocausto contínuo. Bem, mas se o templo não existe mais em Israel, como é que esse holocausto é praticado nos dias de hoje, né? E todos os demais holocaustos. E no caso nosso, que somos cristãos, né? Como é que nós podemos aplicar esse holocausto em nossas vidas? Como é que nós podemos praticar? Lembre-se que Jesus disse que ele não veio abolir a lei, mas cumprir a lei. Então Jesus cumpriu todas as leis, independente de qual tenha sido ou de qual cabe. O que temos que ter é a percepção do que representa uma lei no Antigo Testamento para uma lei no Novo Testamento. Por exemplo, não precisamos mais sacrificar um cordeiro, porque o cordeiro, Jesus Cristo, já foi sacrificado. Ele é o nosso cordeiro pascal. E essas correlações nós vamos fazer na paraxá de hoje. Vamos comigo. Muito bem, voltamos para fazer o estudo da paraxá Pinhá ou Pinhás ou Finéias. E para isso vamos lançar mão de um texto bíblico que está em Números capítulo 28, verso 1. Vamos ler para que nós possamos entender como era que é feita a estrutura do holocausto contínuo nesse tempo. Está assim escrito em Números capítulo 28, a partir do verso 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para me oferecer ao seu tempo determinado, e dir-lhes-ás: Esta é a oferta queimada que oferecerei ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia, em holocausto contínuo. Primeira coisa, 2 cordeiros de 1 ano, ou seja, tenros, novos, e em cada dia em contínuo holocausto ou em holocausto contínuo, ou seja, diariamente, continuamente, sem interrupção. O que precisamos entender é como isso pode acontecer e como nós podemos fazer isso hoje. Até porque o Senhor Jesus disse que ele não veio para exterminar a lei, mas para cumprir a lei. Em continuação,
Um cordeiro sacrificarás pela manhã e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. E a 10ª parte de um efa de flor de farinha em oferta de alimentos e misturada com a 4ª parte de um rim de azeite batido. Este é o holocausto contínuo instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de um rim para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação da bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como uma oferta de alimentos da manhã, e como a sua oferta ou sua libação o oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então esse era o sacrifício, ou esse era o ritual do sacrifício do cordeiro de manhã e o cordeiro à tarde, ou seja, do sacrifício contínuo. Como é que nós podemos realizar isso e o que significa esses elementos? A primeira coisa que, no que diz a sacrifício do perdão que nós temos, o próprio Jesus Cristo ofereceu como Cordeiro Pascal. Então, aquela introdução em um dia da semana, no dia do perdão, que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue de um cordeiro, que era um cordeiro novo, de um ano, como diz aqui, um cordeiro novo, sem defeito, ou seja, não tendo pecado, não tendo erro, não tendo mácula, não tendo defeito nenhum, e o seu sangue era colocado em cima do tampo de misericórdia, para que o Senhor, ao vir sobre o holocausto, sobre o sangue, ele pudesse enxergar os pecados do homem que estava ali dentro da arca, que era da arca do Senhor, que era o cajado de Arão, que foi uma prova de rebeldia, porque o povo não aceitou Arão como sumo sacerdote, o maná, porque o povo não acreditou que Deus os alimentaria de forma nenhuma, e a Torá, que eram as leis em que o povo estava errando e pecando contra Deus. Ao vir sobre a Arca da Aliança, o Senhor olhava para esses objetos, mas antes de olhar para esse objeto, olhava para o sangue do Cordeiro, que estava acima da Arca da Aliança. Então, ao olhar, ele via os nossos defeitos, olhava os nossos pecados através do sangue do Cordeiro. Então esse é o principal e o maior de todos os sacrifícios, porque Ele é que nos perdoa de todos os pecados. Jesus Cristo se fez pecado por nós. Jesus Cristo levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus Cristo foi oferecido uma vez por todas como sacrifício e perdão dos nossos pecados. Todavia, tem um outro sacrifício aqui que não diz respeito ao sacrifício pascal, não diz respeito ao sacrifício do perdão, do dia do perdão. Não diz respeito a esse sacrifício, diz respeito a um sacrifício contínuo, porque esse sacrifício do dia do perdão era efetuado uma vez só, em Yom Kippur, o dia do perdão. E esse sacrifício aqui é determinado que seja feito diariamente. Então, como será? Ou como seria? Vamos pegar alguns elementos a respeito disso. O primeiro elemento que nós podemos pegar diz respeito ao cordeiro, que é um cordeiro novo, sem defeito, né? O cordeiro novo. Então, através desse cordeiro novo, sem defeito, que nós ofereceremos e oferecemos esse sacrifício. A segunda coisa é que deverá ser feito um sacrifício desse cordeiro pela manhã e outro sacrifício pela tarde. Esse sacrificarás diariamente. A terceira coisa que nós temos é que ele utiliza também para esse sacrifício a flor de farinha e o azeite batido, a azeitona batida, o azeite puro, o azeite de oliva batido. Então nós vemos que a flor de farinha é um sentido da palavra, é uma figura da palavra de Deus. Então nós vamos utilizar nesse sacrifício que vamos fazer através do cordeiro a palavra de Deus. Uma outra coisa que vamos utilizar também é o azeite, que é uma figura do Espírito Santo, mas aqui fala uma coisa bem interessante, o azeite batido. Foi o que Jesus passou, ele foi moído pelos nossos pecados, produzindo um azeite,
o azeite do Espírito Santo de Deus que nós vamos utilizar para oferecer esse sacrifício. E diz aqui, esse holocausto contínuo, Senhor, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave. E toda vez que eu oferecer esse sacrifício, vai subir um aroma, vai subir um cheiro suave à presença de Deus, e Ele vai aceitar, porque veio através do Cordeiro, veio com farinha, que é a palavra, veio com azeite, que é o Espírito Santo, e esses três ingredientes juntos vão produzir um cheiro suave ao Senhor. Eu devo dar mérito ao mérito, mas o entendimento que eu irei fazer agora, ou apresentar agora, não diz respeito ao entendimento meu, de algo meu particular que eu estudei, não. Isso eu aprendi no então Instituto Hebron da Guatemala, através do pastor Luiz Barrios, e lá nós fomos ensinados, quando fazíamos seminários lá, fomos ensinados quanto a esses elementos, e isso foi uma coisa que me impactou bastante. Devo confessar, algumas dificuldades em cumpri-las diariamente, e aí eu vejo a importância desse sacrifício, porque se não fosse tão importante, não seria tão difícil nós cumprirmos esse sacrifício. E eu quero motivá-los a vocês, após apresentarmos como deve ser esse sacrifício, que vocês tentem diariamente, mesmo que não consiga todo dia, não desanimem, mas tentem diariamente oferecer esse sacrifício suave ao Senhor, porque ele é um sacrifício perpétuo. Ele não se extinguiu, é perpétuo. O que temos que ter é a revelação de como cumprir esse sacrifício. A primeira coisa que eu tenho que entender é que esse sacrifício era servido ou oferecido no tabernáculo. Então, quem é ou o que é o tabernáculo nos nossos dias? O apóstolo Paulo nos diz que nós somos tabernáculos de Deus. Eu, você, todos que seguem ao Senhor somos tabernáculos de Deus. Muitos já estão construídos, outros estão em construção, alguns estão estendendo a tenda, outros estão puxando a cerca, outros estão fazendo os utensílios do tabernáculo, mas todos nós somos tabernáculos de Deus. Estamos em um processo de construção desse tabernáculo, porque somos moradas do Espírito Santo, somos moradas do Shekinah de Deus, da glória de Deus, somos morada disso. E se nós temos o nosso corpo como sacrifício, o que seria a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, percebo que seja o nosso coração, não o músculo, mas o sentido da nossa alma, onde está o poço da nossa consciência, que interagimos um com o outro. O nosso coração é a Arca da Aliança, porque está escrito também que se tiveres de cuidar de uma coisa, cuide do coração, porque dali procede as saídas da vida. Então o coração seria como se fosse a Arca da Aliança, do nosso tabernáculo. Por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa mente, com o que falamos, com o que pensamos, para que a Arca da Aliança esteja pura e íntegra, porque ali será o assento de Deus. O assento literal, ele virá sobre a arca, como veio fisicamente durante o Egito, durante o deserto com os israelitas. Então, se eu sou tabernáculo, eu tenho que entender ou identificar no meu tabernáculo como é que eu posso produzir esse cheiro suave. No tabernáculo existia duas colunas de fumaça que produziam cheiros. Então, duas colunas de fumaça que existiam no tabernáculo que produziam cheiros. Então, essas duas colunas era o altar de sacrifício, onde os sacrifícios com os cordeiros, as pombas e todos os animais para pecado, para remissão, para agradecimento, enfim, para os vários níveis de oferendas ao Senhor Deus como cheiro suave, acontecia. Então, do lado de fora do tabernáculo, propriamente dito, no átrio, existia um altar onde o animal era colocado e ali era queimado, produzindo uma fumaça, um cheiro suave que subia. E dentro do tabernáculo existia também o altar de incenso, onde o incenso era queimado. E esse incenso eu entendo como tinha dois sentidos eles. Primeiro, porque ali dentro no tabernáculo era feito não somente com tecidos e pele e linhos, mas também com peles de animais. E ali podia ser um local de muito calor, muito mormaça, inclusive de aromas que poderiam vir não necessariamente saudáveis ou não necessariamente
aromatizados que podiam surgir. Então o incenso ali tinha também a importância de aromatização do ambiente, mas o principal era a coluna que subia. Então, no tabernáculo subiam essas duas colunas, uma de sacrifício e outra de incenso. A de sacrifício, nós entendemos que, a Bíblia mesmo ressalta a respeito disso, que é o sacrifício de louvor e adoração. Louvor e adoração. Lembre-se quando Jesus estava com a samaritana, ela pergunta: onde é que vocês dizem que... Onde é que o Senhor diz que nós devemos adorar? Os judeus dizem que é em Jerusalém, e os samaritanos dizem que é aqui na Samaria. Então onde é que diz? E Jesus diz assim: nem lá em Jerusalém, nem aqui na Samaria, mas os verdadeiros adoradores me adorarão o Pai em verdade e em espírito. Então é a adoração em verdade e em espírito que produz esse aroma suave que existia antigamente do altar de sacrifício. Então a primeira coluna sobe de fumaça suave, de cheiro suave, agradável ao Senhor, quando produzimos louvor e adoração com intenção de coração limpo. Verdadeiros adoradores produzem primeira coluna de fumaça. A segunda coluna de fumaça, que é o altar de incenso, diz respeito às nossas orações e às intercessões que fazemos. Então, todas as vezes que nós estamos orando e intercedendo, nós estamos levantando esse aroma suave diante de Deus, esse aroma suave diante do Senhor, para que Ele se agrade e responda às nossas orações, às nossas intercessões. Então, do meu tabernáculo, eu posso levantar duas colunas de manhã e à noite, no primeiro abrir dos meus olhos, no primeiro momento que eu estou acordando e no último momento que eu vou dormir, levantar essas duas colunas de louvor e adoração, levantar essas duas colunas de oração e intercessão. E eu posso fazer isso dessa forma, com as mãos levantadas, porque eu entendo que uma coluna é de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor, e a outra coluna de intercessão. Então o meu tabernáculo, com as mãos levantadas, como diz os Salmos, com as mãos levantadas, eu dou honra e glória a Deus, levantando a Deus do meu tabernáculo as duas colunas de nuvens que devem sair do meu tabernáculo: louvor e adoração, oração e intercessão. E isso toda manhã, e isso todo final de tarde, ou seja, quando vamos dormir. Isso é um sinal importante sobre abrir o tabernáculo e fechar o tabernáculo. Esses dois sacrifícios, eles tinham esse propósito de abrir o tabernáculo e de fechar o tabernáculo, de abrir o sistema ritualístico de ofertas e sacrifícios e fechar o sistema ritualístico de abrir de todo o sacrifício. Então, quando eu acordo, eu abro o meu tabernáculo ao Senhor em louvor e adoração, em oração e intercessão, dizendo que esse tabernáculo abriu, e daqui até o próximo sacrifício de louvor e adoração, intercessão diante do Senhor, todo o meu tabernáculo, toda a minha vida, todo o meu corpo estará produzindo sacrifícios de louvor e adoração. Sacrifícios de louvor e adoração de um holocausto contínuo até o outro holocausto contínuo. Então, o ponto mais importante que eu achei para esse momento trazer para vocês é a questão desse holocausto. Como podemos fazer isso? Dessa forma, levantando em nosso tabernáculo as duas colunas de louvor e adoração, as duas colunas de intercessão e oração, para que no intervalo da manhã, quando eu começo o meu sacrifício, e até a noite, eu defina diante do Senhor que toda a minha vida foi sacrifício de louvor e adoração, oração e intercessão. Paulo diz: orai sem cessar, orai sem cessar. Ou seja, a todo tempo estamos produzindo aromas suaves diante de Deus. Todo tempo estamos produzindo louvor e adoração, incenso suave diante de Deus. E esses dois sacrifícios que identificam o início e o fim, porque na noite, enquanto dormimos, não temos consciência do que estamos fazendo. Não temos consciência e nem temos poder de controle sobre nossa vida. Mas enquanto estamos acordados, conscientes, com a nossa mente, com o nosso pensar
agindo, interferindo, usando nosso livre-arbítrio para fazer uma coisa ou não fazer outra, nós estamos oferecendo louvor e adoração ao Senhor e estamos orando sem cessar. Que o Senhor possa nos dar a largueza necessária do cumprimento dessa palavra em nossa vida, que nós possamos todos os dias, ao acordar e ao dormir, possamos produzir do nosso tabernáculo, esse tabernáculo que se move e que leva a glória do Senhor para todos os lugares que eu vou, que nós possamos ter aromas suaves diante de Deus. Até mais, até o próximo sábado, se Deus quiser. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Baruch Hashem, bendito seja o Senhor. Deus abençoe, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vão em paz para uma semana de paz, de experiências com o Senhor e de vitória sobre nossa carne. Deus abençoe.